Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao Microsoft Security Week. Hoje nós vamos bater um papo sobre Azure e Firewall. Mas antes de começar, eu quero já me desculpar por antecipação caso escape alguma tosse. Infelizmente eu fui pego pelo Covid e hoje eu estou no pico dos sintomas. Justamente por isso eu estou fazendo esse evento gravado e não ao vivo, para ter uma experiência legal e eu poder cortar as partes que eu começo a tossir. Fazendo essas considerações, vamos que vamos. Bom, quem quiser os slides dessa apresentação pode me chamar aí nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, etc. E para quem não me conhece, aqui vão algumas informações sobre mim. Eu participo da comunidade Azure Brasil, também posto bastante no blog do Azure Academy e tem meu blog pessoal também, que eu posto conteúdo sobre Azure e infra no geral. Hoje eu trabalho numa empresa parceira Gold Microsoft na competência Cloud Solutions. Atuo em projetos de diversos tamanhos, de pequeno, médio até de grande porte. Aqui eu mostro algumas das minhas certificações. Eu tenho certificações Microsoft, eu tenho certificações de outros players, mas para quem não sabe, eu sou cria do Azure Academy. Eu fiz as trilhas há alguns anos atrás, quando eu não tinha nenhuma certificação. Então, graças às trilhas e à experiência que eu adquiri, eu consegui conquistar a maior parte dessas certificações. Antes de falar sobre Firewall, vamos falar um pouquinho sobre segurança. Os acessos aos recursos de rede do Azure é uma parte importante no plano geral de segurança da arquitetura, quando você está montando o seu ambiente cloud. Muita gente acha que só porque o recurso está na Microsoft, está no Azure, ele está 100% protegido, o que não é verdade, né? Existe uma camada básica de segurança que você consegue atingir utilizando o Network Security Group, o famoso NSG, mas ele é limitado quando a gente procura inteligência atrelada à segurança. Para implementar uma camada de segurança avançada, você precisa optar por um firewall para controlar o tráfego de entrada e saída de seus recursos no Azure. Você pode conseguir isso utilizando solução de terceiro, como SonicWall, Checkpoint, ou até uma VM com pfSense, por exemplo. Ou você pode utilizar uma solução nativa da Microsoft, que é o Azure Firewall. O Firewall, como serviço do Azure, é um serviço de segurança gerenciada que vai proteger esses recursos. Ele opera tanto na camada 3 quanto na camada 7 do modelo OSI. Mas quais são os recursos que esse Firewall possui? Os principais recursos são escala automática e restrita, você não precisa se preocupar em colocar seu Firewall em HA, ou dimensionar o tamanho do recurso para comportar sua estrutura em nuvem. O Azure Firewall ele vai se adaptar automaticamente à demanda. Se você tiver um grande aumento de demanda, quando o Firewall atinge, ele tem uma métrica, quando ele atinge 60% do seu processamento, ele já dimensiona outras instâncias de Firewall, isso tudo transparente, você não tem acesso, mas automaticamente ele faz isso para começar a comportar esse novo throughput que está acontecendo. E esse é um dos fatores principais no quesito de comparação com outros NVAs de outros fabricantes. Enquanto com um firewall convencional você tem que se preocupar com tamanho, com licença, com o Azure Firewall você não precisa se preocupar com isso. E se sua estrutura for muito grande, o preço dos outros firewalls vai ser muito mais caro do que o Azure Firewall. Justamente porque ele não cobra de você isso, né? Ele tem essa escala automática e restrita e não tem nenhum custo adicional sobre isso. Além de ter suporte nativo aos recursos do Azure, também suporte a conexões híbridas como VPN e ExpressRoute. Então, esses são os principais benefícios do Azure Firewall. Outro recurso disponível no Azure Firewall é a inteligência contra ameaças. A plataforma de segurança da Microsoft tem uma visão ampla e profunda de ameaças. Esse feed de inteligência consegue detectar, alertar e bloquear mais de 5 bilhões de ameaças por mês. Além disso, a Microsoft possui mais de 3.500 profissionais de segurança e investe mais de $1 bilhão por ano só em segurança. Agora pensa, isso é maior que muitas empresas de tecnologia e a Microsoft tem toda essa estrutura só no seu setor de segurança. A gente pode habilitar esse recurso no nosso Firewall para alertar e bloquear automaticamente uma ameaça. Eu vou mostrar isso melhor na demonstração. E no link desse slide a gente consegue baixar um relatório de segurança que a Microsoft faz uma vez por ano. E lá possui mapa de calor, de ameaças e links para você ter mais insights sobre segurança. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Um desses links é esse Global Threat Activity. E ele mostra as ameaças nos últimos 30 dias. Inclusive eu posso selecionar aqui o país, colocar Brasil, por exemplo, e vai ver as top ameaças que aconteceram nos últimos 30 dias. Além disso, o Firewall do Azure possui diversas certificações. A lista pode ser encontrada aí nesse link de compliance. E ela vai conquistando novas a cada mês. E vale frisar que ele foi o primeiro serviço de Firewall de nuvem que conquistou a certificação ICSA Labs. Além de possuir diversas certificações, como a PCI, que é exclusiva para cartão de crédito,
e outras certificações de governos que são muito exigidas em licitações e etc. Bom, antes de a gente começar a nossa demonstração, vou explicar um pouco sobre a arquitetura Hub-Spoke, que nada mais é do que cargas de trabalho que não exigem conectividade entre si, mas precisam de acesso a serviços compartilhados do Azure. Então você configura uma VNet central e linka as VNets isoladas através de um peering ou VPN Gateway. Eu vou mostrar melhor isso na demonstração, mas basicamente você coloca uma VNet central, que é a do Azure Firewall, e você controla VNets de vários grupos de recursos que você tem no seu ambiente. Isso pode diminuir o custo, porque você utiliza uma solução única para vários grupos de recursos, vários servidores em grupos de recursos diferentes. Inclusive, você pode controlar o acesso do seu ambiente on-premise. Eu vou mostrar isso bem melhor na demonstração. Eu vou abrir aqui o navegador. Ele já está aberto, na verdade, no portal do Azure. E esse é o nosso cenário. Eu tenho 3 grupos de recursos, cada um tem uma própria VNet. Então, vou abrir aqui, ó, Azure Hub-Spoke. Azure Hub-Spoke, eu tenho uma VNet aqui, somente é uma VNet. Eu tenho um outro grupo separado com uma outra VNet que tem uma VM Windows. Entenda, não são subnets, são VNets separadas. Então, são ambientes isolados que não se comunicam entre si. E eu tenho a Spoke 2, que tem uma VM Linux e uma VNet separada também. Eu vou conectar aqui na VM Windows para mostrar para vocês. Deixa eu abrir o prompt aqui, vou colocar na tela para vocês acompanharem. Vou abrir, está pedindo usuário e senha, AZ Brasil, vou colocar a nossa senha aqui fotografada e vou conectar na nossa VM. Conectar na VM, vou abrir o prompt aqui. IP 10.10.04, então vocês vão acompanhar aqui na VNet, eu tenho essa subrede. Interface 10.10.04 e a subrede 10.10.00/24. Beleza? Tá navegando na internet, vou pingar aqui. Vou abrir o navegador, vou mostrar que está navegando. Vou colocar qualquer site aqui, cn.com, nem sei se existe site ainda. Mas vou abrir outro site aqui só para provar. Blog do Azure Academy.com.br. Então tá navegando na internet, tá resolvendo o nome, tá tudo certo. Essa é a nossa VM Windows. Eu vou abrir a nossa VM Linux aqui. Deixa eu pegar o IP dela. Então, uma outra VNet, um outro grupo de recursos separado, VM Linux. Deixa eu pegar o IP. Vou abrir o prompt aqui. AZ Brasil, o IP, colocar nossa senha criptografada. Pronto. ipconfig, ifconfig 10.20.0/24. Vocês vão ver que ela não se comunica com a máquina Windows, que é esse IP 10.10.04, mas comunica com a internet. Pingando na internet, resolvendo o nome. Vou colocar um site aqui, jacksonmartins.com.br. Resolveu, dá até um telnet, jacksonmartins.com.br, na porta 443. Conectou, tudo certo, navegando, pingando para fora, e esse é o nosso ambiente. Eu vou mostrar aqui agora. Então, agora a gente vai subir o nosso firewall. Eu vou subir aqui nessa VNet. Aí você me pergunta, Jackson, eu posso subir direto na VNet que está a minha VM? Posso. Então, eu posso ter um firewall aqui, eu posso ter outro firewall aqui, mas por estratégia visando custo, eu vou subir em um firewall só para controlar essas duas VNets que estão isoladas. Eu tenho várias formas de adicionar o Firewall. Eu posso vir aqui e procurar Azure Firewall. Ele vai habilitar aqui pra gente. Ou eu posso ir direto na VNet, que é o que a gente vai fazer aqui. Vou clicar aqui na VNet, vou clicar aqui em Firewall e vou adicionar por aqui. Bom, primeira coisa, vamos colocar o nosso nome, um nome do nosso Firewall. Vou colocar AZFW. Um nome muito criativo.
A região a gente vai deixar sul do Brasil, que é a região onde está a nossa subnet, e a zona de disponibilidade a gente vai deixar nenhum. Mas eu posso selecionar as zonas aqui que eu quiser e não vai ter um custo adicional sobre isso não. O tier, hoje a gente tem a opção Standard e tem a versão Premium que está em Public Preview. Inclusive, se você olhar na calculadora do Azure, hoje a versão Premium ela é mais barata que a versão Standard. Ela tem uns recursos adicionais, mas eu vou fazer um vídeo específico só para o Firewall versão Premium. Então se inscreve no canal aí que eu vou colocar alguns vídeos complementares sobre essa palestra. Então a rede virtual eu vou escolher uma existente, que é a que a gente já criou. E aí, qual que é o pré-requisito para funcionar o Azure Firewall? Ele tem que ter uma subnet, que é um /26, e ele tem que ter com o nome Azure Firewall Subnet. Como eu já criei essa aqui, vou até mostrar para vocês aqui, aí a gente volta. Então, Azure HubSpoke, eu já criei aqui uma subrede chamada Azure Firewall Subnet. Agora você me pergunta, por que ele tem um /26? Por que ele precisa de todos esses IPs? Lembra que eu falei lá nos slides que ele tem uma escalabilidade automática? Então, ele usa esse pool de IPs para ir provisionando novas instâncias. Então, como funciona? O Azure Firewall ele vai monitorando o throughput e quando chegar em 60% de processamento, ele entende que já está tendo uma alta demanda e começa a provisionar novos Azure Firewall, isso tudo transparente, e vai utilizando esses IPs para comportar essa nova demanda. Então, aí já é um entendimento por que está usando essa subnet. Então vou voltar aqui o Azure Firewall, colocar aqui rapidinho a ZFW, versão standard, vamos usar as regras clássicas, vamos usar uma rede virtual existente e vamos criar um IP público para acessar nosso firewall externo aqui. Então vou colocar aqui fw-ip. O que é esse túnel forçado aqui? Eu posso utilizar o Azure Firewall em conjunto com outro NVA e eu posso encaminhar o tráfego para um outro NVA e aí a gente trabalha em conjunto, posso colocar um SonicWall para trabalhar junto com o Azure Firewall, cada um com os seus recursos, eu posso trabalhar os dois juntos. Mas não vamos utilizar essa aqui agora, eu vou mostrar isso também num outro vídeo adicional que eu vou lançando lá no canal do Azure Brasil. Então vamos colocar para criar aqui. Ele vai demorar de 10 a 15 minutos para criar. Então eu vou clicar em criar aqui e vou dar um pause no vídeo agora. Então galera, eu fiz um pequeno corte aqui no vídeo aqui para otimizar o tempo. Mas ele demora a implantação aí de 5 a 10 minutos, dependendo do caso. E lembra quando eu falei lá no HubSpoke, lá na subrede, que ele utiliza essa subrede aqui para provisionar novas instâncias? Então, quando de repente você recebe uma grande carga no seu firewall e você começa a perceber que está lento, não precisa se desesperar, porque ele vai provisionar, ele demora uns 5 a 10 minutos para colocar novas instâncias, né? Então por isso que ele coloca quando bater os 60%. Mas se de repente você ganha uma grande carga de, sei lá, 90% de processamento do seu firewall e você percebe que ele fica lento, você pode contar aí de 5 a 10 minutos que ele vai provisionar novas instâncias e aí ele vai estabilizar novamente. Porque ele demora, tem esse processo de implantação, beleza? Então, fica a dica aí. Agora, com o nosso firewall provisionado, o que a gente tem que fazer? Vou abrir aqui o grupo de recursos. Lembra que eu falei? A nossa máquina está navegando na internet aqui. Eu vou colocar até meu IP aqui, meuip.com.br. Você vai ver que está dando um IP aqui de saída, que é o IP da VM e tudo mais. A gente precisa agora encaminhar o tráfego dessa VM para o Azure Firewall. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando tabelas de roteamento. Então aqui ó, route table, vou colocar em route table, né? Mas se colocar tabela de roteamento também ele aparece. E vamos criar as rotas. Então vou colocar aqui o grupo de recursos que eu quero, vou colocar o Spoke 1 e vou colocar um nome aqui, ó. Tabela de rotas. Não precisa colocar para propagar gateway. E depois eu vou mostrar isso num outro cenário, quando que a gente vai usar para propagar os gateways. Então, ó, vamos criar aqui. A gente vai ter que fazer isso nas VNets. Por quê? O que a gente vai fazer? Vai pegar todo o tráfego da VM e vai encaminhar para o firewall começar a tratar. Ou seja, hoje ele está VM vai direto para a internet. A gente vai encaminhar todo o tráfego direto para o firewall e do firewall vai para a internet. E a entrada também. Então você vai perceber que quando a gente implantar essa tabela de rotas,
a máquina vai perder o acesso. Eu vou perder o acesso tanto pelo externamente quanto internamente para acessar a internet. Então aqui eu deixei para o recurso. O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, adicionar uma rota. Vou colocar aqui, ó, o nome da rota, rota padrão. O prefixo, eu vou colocar todos os endereços possíveis da internet e aqui eu vou colocar aqui a solução de virtualização. Aí ele vai me pedir qual que é o próximo salto. Vai ser o IP do meu firewall. Deixa eu pegar aqui, porque eu não lembro o IP interno do nosso firewall. É 10.172.20.0, é o IP interno que sempre tem que usar, tá, pessoal? 72.20.04. Vou colar aqui. Pronto. Ainda ele não está funcionando. Por quê? Porque eu tenho que vincular a subrede que eu quero trabalhar essa rota. Então eu posso colocar um monte de rota aqui, fazer toda a minha tabela de roteamento, mas ela não vai funcionar, só vai funcionar quando eu associar a subrede. Então eu vou colocar aqui a subrede que eu quero, que é a da VM, a VNet é a subrede, e vou salvar. Aí vamos esperar. Pronto. Provavelmente eu já perdi o acesso à máquina. Ele está para cair, ele demora um pouquinho para propagar. Outra coisa que a gente tem que fazer. Essas redes ainda não se comunicam. Por mais que eu tenha colocado a rota aqui, eu vou perder o acesso à máquina, mas ainda não vou conseguir acessar pelo firewall. Por quê? Porque eu preciso fazer um emparelhamento dessa rede. Lembra que eu falei que essas redes estão isoladas? Então vamos abrir aqui. Azure Hub Spoke. Eu posso vir por essa subnet, ou eu posso vir aqui pela subnet que eu estou mexendo. Então eu vou abrir aqui a nossa subnet aqui e vou clicar em emparelhamento. Eu vou emparelhar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer basicamente um túnel direto entre a minha VNet que está isolada com a minha outra VNet que é a do firewall. Então vamos adicionar aqui. Vou colocar aqui, ó, Spoke 01 to Hub. Vou colocar permitir todo o tráfego. Eu não vou entrar no detalhes de cada opção aqui, tá? E qual que é o nome da conexão que está na outra ponta, né? Eu vou colocar aqui, ó, Hub to Spoke. Pronto. Agora eu vou selecionar a rede virtual que eu quero, que é a rede virtual de destino, e vou colocar para emparelhar. Pronto, galera. Fiz um pequeno corte no vídeo aqui. A implantação foi concluída. Aqui o emparelhamento foi feito. A nossa conexão na máquina já caiu. E agora, para eu conectar na nossa VM Windows, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no Firewall e criar as regras de acesso. Então, ó, o que eu preciso fazer agora? Antes, ele ia direto para o IP da VM e acessava. Então, ele passava pelo NSG lá e ele acessava a máquina. Agora, o tráfego ele vem pelo firewall e encaminha para a máquina. E a saída é a mesma coisa. Ao invés de ir direto para a internet, com aquela tabela de roteamento que a gente acabou de fazer... Ó, caiu aqui. Com aquela tabela de roteamento que a gente acabou de fazer, ele vai encaminhar todo o tráfego direto para o firewall. Então, a primeira coisa que tem que fazer? Criar uma regra de NAT. Como isso aqui não é um ambiente de produção, não tem nada na máquina, então não tem problema. Mas qual que é o ideal? O ideal é você criar todas as regras antes de fazer esse roteamento. Por quê? Porque senão você vai derrubar em produção, enfim, tá? Provavelmente o seu servidor ficaria offline agora e o tempo de propagar todas essas regras e criar todas essas regras que a gente está fazendo. Então eu vou colocar aqui um nome, regras, entrada. Vou colocar um valor para ela. Aí como é que funciona a prioridade? Quanto menor a prioridade, ele vai tratar primeiro. Então, se eu tiver a regra número 150 e eu criar uma 120, ele vai tratar 120 primeiro. Então, quanto menor prioridade, mais prioridade ele vai ter. Fica até meio estranho falar, mas é assim que funciona. Então, vou colocar aqui começar com 150, porque caso eu queira criar uma regra que seja tratada antes dessa, eu tenho margem ainda. Se eu colocar 100 direto, eu não vou ter. Vou colocar aqui o protocolo, clicar aqui, ó, RDP. A origem, eu vou colocar de qualquer lugar. Endereço de destino. Qual que é o endereço de destino aqui? O endereço de destino é o IP público do firewall. Deixa eu pegar aqui na outra aba qual que é o IP público do firewall, que eu não sei de cor. Pronto.
o IP público, a porta de destino 3389, o endereço é o IP do nosso servidor Windows 10.10.04, na porta 3389. Deixa eu confirmar, se o seu IP do servidor Windows é esse mesmo. Vou pegar aqui, rede 10.10.04, isso mesmo. Bom, vou adicionar a regra. Já podia criar, posso criar outra regra aqui, mesmo não tendo ainda a VM Linux adicionado, mas eu posso criar aqui uma outra regra, ou assim que terminar essa aqui, eu posso adicionar novas regras dentro dessa política que eu criei. Então vamos esperar aqui a atualização da regra e a gente já volta. Pronto, fiz um pequeno corte aqui para aplicar a regra, para otimizar o tempo, mas ele demora uns 2 minutinhos aí para criar a regra. A regra de entrada tá batendo no Firewall e está encaminhando para a máquina. Vamos testar? Vou abrir aqui o prompt de comando, vou colocar aqui para conectar pelo IP do Firewall, agora não mais pelo IP da VM. Está pedindo usuário e senha aqui. Vou colocar aqui AZ Brasil, a nossa senha hiper complexa. E pronto, carregando. Show. Agora, o que está acontecendo aqui? Primeiro, vamos ver se a gente está pingando para a internet. Vai ver que não está. Por quê? Porque sempre quando a gente implanta o Firewall, ele vem todo bloqueado. Então ele não tem regra de entrada, ele não tem nada para saída, está tudo bloqueado. Então a gente vai ter que adicionar essas regras. Então, vamos tentar acessar a internet aqui, você vai ver que vai dar um bloqueio. Log, Azure Academy. Pronto, não consigo acessar, porque não tem regra criada. Mas olha que interessante aqui, vou abrir o prompt de comando. nslookup www.jacksonmartins.com.br. Você vai ver que ele resolve o nome. Por quê? Porque como ele tem já nessa máquina aqui, a gente está usando o IP do Azure DNS, ele já vem habilitado por padrão para navegação. Mas eu vou te mostrar as configurações aqui, porque normalmente a gente pode utilizar um servidor interno, um outro servidor DNS, talvez o do Google e tudo mais, e aí nem a resolução DNS estaria funcionando. Como que a gente vai fazer para essa máquina funcionar? Vou abrir aqui o nosso Firewall e vou criar uma regra de saída liberando algum site para navegar. Então vou adicionar uma coleção nova aqui. Vou colocar aqui acesso web. Vou colocar a prioridade aqui como 150 e eu vou colocar aqui FQDN de destino. Então vou colocar aqui um site para liberada. Blog Academy. Vou colocar a origem, vou colocar qualquer origem, mas eu posso especificar tanto o IP da VM quanto um IP de uma rede específica que esteja vinculada ao Firewall. Vou colocar a porta aqui, HTTP, HTTPS. Aí você me pergunta, mas se eu tiver eu estou usando o protocolo HTTP, mas na porta um 443. A gente pode colocar aqui, HTTP 1443. Ele também funciona dessa maneira. E vou colocar aqui o site. O site a gente tem algumas maneiras de colocar. Eu posso colocar asterisco, azureacademy.com.br. Então ele vai liberar tanto o Azure Academy e tudo que tem antes do ponto. Então pode ser blog.azureacademy, aluno.azureacademy, portal.azureacademy, tudo está englobado. E tem essas marcas FQDN. O que são essas marcas? O Azure já tem alguns recursos próprios e tem uma infinidade de IPs. A gente pode colocar esses recursos aqui. Então, por exemplo, eu vou aqui, origem. Por exemplo, eu quero utilizar o Azure Backup. Eu selecionaria o Azure Backup aqui e estaria liberado automaticamente para acessar nas máquinas. Eu preciso pegar todos os IPs do Azure Backup, Kubernetes, enfim, Windows Update, que é bastante interessante também a gente habilitar. Se eu não habilitar essas regras, ele não vai funcionar. E eu não preciso pegar todos os endereços. Beleza? Então isso que é a marcas FQDN. Vamos adicionar a regra aqui. Ele vai demorar mais 2 minutinhos aí para implantar. Pronto, galera. Regra aplicada. Agora vamos testar na VM. Vamos testar aqui o blog do Academy. Agora tem que acessar. E a gente vai tentar acessar o outro site aqui. MSN. E vai ver que ele não está deixando acessar.
Agora aqui está acessando, está liberado e a gente tem que criar regra por regra lá, habilitando. Eu posso habilitar só o protocolo HTTP, HTTPS, liberar todos os sites, ou eu posso fazer aquela filtragem colocando só os endereços específicos, que é o ideal a ser feito. Então vamos voltar ao nosso Azure Fire. Agora vamos falar as outras configurações. Tem essa configuração de DNS. Lembra que eu mostrei lá que ele está consultando o DNS? Isso porque ele está utilizando o IP do Azure DNS. Mas se eu tivesse um DNS específico, por exemplo, 8.8.8, eu teria que criar uma regra de saída para consulta DNS. Ou eu posso colocar o Azure Fire para fazer isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona então. Vou abrir a nossa VM Windows. Vou clicar em rede aqui e vou alterar o IP aqui de DNS. Vamos servidores DNS aqui, vou colocar personalizado e vou colocar o IP do Firewall. 72.20.04. Ele vai salvar aqui. Para aplicar normalmente isso aqui, quando a gente faz uma mudança na placa de rede, normalmente tem que reiniciar a máquina. No nosso caso aqui, eu vou dar um comando para só dar um flush na placa e aí pegar as configurações novas. Então, voltando na máquina aqui, vou dar um ipconfig/all. Você vai ver que o DNS Server aqui é o DNS da própria Microsoft. Vamos ver se a regra aplicou aqui. Pronto. O que eu vou fazer agora? ipconfig/release e ipconfig/renew. Pronto, caiu a máquina aqui, e só que ele já vai voltar. O que vai fazer essa configuração? A partir de agora eu vou usar o DNS Server apontado também para o Azure Firewall. E aí a gente vai configurar aqui no próprio Azure Firewall. Vamos botar no grupo de recursos, Azure Firewall aqui. Regra de DNS. Vamos habilitar um DNS para o próprio Azure Firewall. Vou colocar custom aqui, então eu vou colocar quais os DNS que eu quero que o Firewall encaminhe. Vou colocar o do Google e vou colocar o do OpenDNS. E eu vou colocar aqui o DNS Proxy. O que ele vai fazer? Ele vai habilitar a porta 53 e vai começar o Firewall a escutar essa porta. Deixa eu só voltar na máquina aqui, ver se já... Beleza, dá um ipconfig/all. Vai ver aqui que o DNS Server está apontando pro Firewall. Vamos tentar achar o DNS aqui de um site, vai ver que dá timeout, eu não consigo. Vamos habilitar lá no Firewall e vamos aplicar essa regra de DNS. Então, eu tenho essa maneira de usar um DNS proxy, ou eu posso criar uma regra habilitando a consulta DNS em servidores específicos. Mas a gente vai, nesse momento aqui, a gente vai usar o do próprio Azure Firewall. Então, só esperar terminar de aplicar a regra aqui, e a gente já volta. Pronto, regra aplicada. Então, o que o Firewall fez aqui? Eu coloquei o DNS Server para encaminhar o pacote para esses servidores DNS e criei um DNS Proxy aqui para ele escutar na porta 53 e encaminhar os pacotes para o Firewall e o Firewall fazer o encaminhamento para esses servidores que eu coloquei aqui manualmente. Então agora vamos fazer um teste lá. Vamos fazer uma consulta DNS. Pronto, resolveu. Só colocando aqui ipconfig/all. Vamos ver que o DNS Server está apontando para o Firewall e o Firewall está fazendo um proxy encaminhando direto para o Google ou para o OpenDNS. Vamos voltar nas configurações agora. Pronto. Já mostramos uma regra DNS, já fizemos umas regras de entrada, colocamos regras de aplicativo e agora vamos inteligência contra ameaças. Lembra quando eu expliquei que o Firewall tem uma inteligência por trás que ele consegue detectar e bloquear uma ameaça. E ele tem um conjunto de regras, de métricas que a Microsoft tem aquela inteligência por trás e ele vai identificando as ameaças e bloqueia. Então, essas regras aqui, eu vou colocar, por exemplo, alertar e negar. Vou salvar aqui.
O que ele vai fazer? Quando ele identificar uma ameaça, mesmo que eu tenha liberado lá nas minhas regras, por exemplo, eu tenho um site que é malicioso, está liberado nas minhas regras, mas as regras de inteligência contra ameaça elas têm prioridade das regras manuais do Firewall. Ou seja, essa aqui ela é tratada primeiro, ela trata as regras de inteligência contra ameaça e depois vão as regras padrões do Firewall. Vamos esperar terminar aqui, mas existe um link que a gente consegue fazer um teste. Vou abrir aqui enquanto não aparece a finalização. Ó, aqui ele já está bloqueando, tá vendo? Então tem esse link aqui que vocês podem anotar aí depois e fazer um teste, ó. Tá vendo aqui, ó, acesso negado? Vou colocar aqui, ó, inteligência contra ameaça indicou que é um domínio Microsoft. E isso que ele vai fazer. Então tem vários sites maliciosos na internet aí. Quando você tentar acessar, ele já vai dar bloqueado por padrão. Beleza? Vamos voltar aqui agora no nosso Firewall. O gerenciador de Firewall. O que é esse gerenciador de Firewall? Ele nada mais é do que um centralizador de política. Então, lembra que o nosso modelo aqui, a nossa arquitetura de rede, ficou como um firewall para controlar todas as nossas subredes. Mas eu também posso colocar um firewall em cada subrede. Então imagine aqui que eu tenho 60 grupos de recursos, com cada um com uma VNet diferente, com VMs diferentes, isoladas entre si. Imagine, aí eu implanto 60 firewalls em todos esses locais. A gerência disso ela vai ficar muito mais complexa. Com o gerenciador de firewall, a gente consegue centralizar isso, criar uma política e aplicar para todos os firewalls de uma vez e gerenciar esses firewalls. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. O nosso tempo já está se esgotando aqui, mas em resumo é isso. Eu consigo gerenciar vários firewalls de uma vez e aplicar várias políticas em um local só. Eu não vou fazer isso agora, né? Eu não vou fazer a demonstração, mas se inscreve no canal que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre o gerenciador de Firewall, sobre o Firewall Premium e outros NVAs também. Eu vou subir um Sonic Wall, mostrar para vocês tudo isso na prática, tá? E também até uma VM com pfSense, com VPN e tudo mais. Então, fique ligado aí nas notificações que eu vou subir esses vídeos aí nas próximas semanas. Outra coisa que vale a gente se atentar aqui é que na nossa arquitetura eu estou tentando otimizar ao máximo o recurso. Então a gente está colocando um firewall para controlar várias VNets diferentes. Então as VNets estão isoladas e eu controlo tudo isso através de um firewall só. Eu posso ter um firewall para cada VNet, mas no nosso cenário a gente está utilizando um firewall só. Aí você me pode perguntar, mas Jackson, eu desligo a VM, então eu tenho uma VM, eu tenho algumas VMs que eu não trabalho 24 horas, eu desligo elas. Eu tenho que manter o firewall ligado? Eu consigo desligar esse firewall? Bom, por aqui você não consegue desligar, mas você pode criar um script para desligar o firewall e a partir do momento que você consegue desalocar esse firewall, ele não é mais bilhetado, ou seja, ele não é mais cobrado. Então, uma outra estratégia também para você economizar custos. Caso você não utilize uma estrutura que é ligada 24 horas por dia, você pode também desligar o firewall. Apesar de não ter a opção aqui, existe um PowerShell para fazer isso, um script. Depois vocês me mandam aí no LinkedIn que eu mando esse script para vocês. E aí, a partir do momento que você desliga o firewall, você desligou o seu servidor, você desligou o firewall, você não tem mais consumo e isso diminui o custo. Outro recurso interessante também são as logs. Como a gente não tem habilitado aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um workspace no Log Analytics e começar a enviar as logs para lá e depois eu executo essas consultas aqui. Aí nessas consultas você consegue identificar quais a inteligência contra ameaça, o que ele está bloqueando, quais foram os scans que foram na porta, isso tudo aparece aqui para você executando aqui. Outra coisa interessante também é que, por exemplo, tem um site que você sabe que não é malicioso, mas a inteligência contra ameaça está identificando que é um site malicioso. Você consegue colocar uma exceção para isso. Só através de PowerShell, mas você consegue. Então eu posso executar aqui para colocar aquele IP de origem não ser escaneado pela inteligência contra ameaças e aí sim liberar para você aqui. Então
De novo, se vocês precisarem desses PowerShell aí, me procura nas redes sociais aí que eu mando para vocês tudo, beleza? Vamos mudar de conta aqui. Vou colocar aqui uma outra conta. Deixa eu entrar aqui. Que eu também tenho um ambiente lá parecido com esse, só que aqui eu tenho uma conexão VPN. Então vamos colocar aqui, ó. Eu tenho um ambiente on-premise, aqui eu não tenho nenhuma VM, mas eu tenho um gateway VPN aqui que está conectado com o meu ambiente on-premise, que é essa máquina aqui. Deixa eu abrir. Essa máquina aqui. O que eu tenho nessa máquina aqui? Eu tenho um ambiente que é o meu ambiente on-premise lá no escritório. Pode ver que aqui ó, o IP é 172.16.1.1. Não tenho rota. Qual que é o endereço do firewall? Deixa eu mostrar aqui. Endereço, vou pegar aqui ó, HubSpoke, é a mesma arquitetura que a gente estava fazendo lá. Eu tenho uma rede de hub que tem um firewall e eu tenho o IP interno aqui dele, 172.20.04. Como é que tá? Eu tenho a rede do on-premise aqui, ele está emparelhada com a rede do HubSpoke, que é a rede que está o firewall, beleza? Então vamos abrir aqui ó, a máquina virtual, vou pingar aqui o IP do firewall, 72.20.0.4. Qual que é o meu ambiente aqui? Então eu tenho uma máquina local Windows, que ele tá conectado, que ele tem uma comunicação com o firewall SonicWall. O SonicWall está com uma VPN fechada com o Azure. Dessa VPN, nessa subnet, ela está emparelhada com a subnet do firewall. E o que eu posso fazer agora? Comunicação, fazer passar pelo firewall. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então é isso. Essa é a nosso emparelhamento do on-premise. Você pode ver aqui, ó, no diagrama. Deixa eu carregar rapidão aqui. Ó, eu tenho um ambiente, eu tenho um gateway VPN que está fechado com o meu ambiente on-premise e eu tenho as subnets. Já tenho as rotas aqui, eu vou até criar de novo. Eu tenho a tabela de roteamento, mas ela não está criada. Então, o que eu tenho que fazer aqui para funcionar a comunicação? Primeira coisa é adicionar a subnet de gateway e a subnet local minha da VNet. Eu vou adicionar aqui as rotas. Eu vou colocar aqui, ó, rota on-premise. Vou colocar o minha 172.16.1.0/24, que é a minha rede local. Vou colocar aqui ó, o próximo salto IP do firewall, 172.20.0.4. Vou adicionar e vou criar outra rota também e a rota do meu ambiente de gateway. Que o IP é 10.30.00/24. Vou colocar aqui solução de virtualização 72.20.0.4, que é o nosso firewall. Vamos adicionar a rota. Adicionando a rota, ele não vai funcionar ainda. O que ele vai fazer é conseguir a comunicação com a rede que eu quero. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que esse ambiente que tem a VPN on-premise comunique com a rede da VM Windows. Eu vou pegar aqui a rede, que é essa aqui, 10.10.04. Eu até errei ali. Na verdade, a rota que tem que colocar é da rede 10. Então, vou adicionar aqui. Rota Windows 10.10.0.0/24. Solução de virtualização 72.20.0.0.4. Pronto. Agora, com a rota feita, o que vai fazer? Quando eu tentar comunicar com a máquina Windows lá do meu ambiente local, ele vai encaminhar direto para cá, porém ainda não tem comunicação porque eu não permiti isso. O que a gente tem que fazer agora? Ir lá no firewall e criar uma regra de comunicação. Aqui, ó, coleção de regra, adicionar uma regra. Aqui, ó, comunicação VPN.
a prioridade 150, nome on-premise, protocolo, eu vou colocar todos aqui. A origem, eu vou colocar a rede local 72.16.10/24, com destino ao IP 10.10.0.4 em qualquer porta, que é a nossa máquina Windows. E aqui eu vou colocar servidor, vou colocar qualquer protocolo também, todos. Vou colocar do servidor 10.10.0.4 com destino à rede 172.16.1.0, que é o nosso ambiente local. Vou colocar aqui qualquer porta e vou adicionar. Vamos esperar uns 2 minutinhos aí que ele vai aplicar a regra. Enquanto ele aplica a regra, vou abrir aqui para vocês, vou mostrar 10, tentar comunicar com o servidor Windows. Vai ver que não comunica. E eu nem tenho rota para ele também, né? Footprint. Pode ver que eu não tenho rota para a rede 10, porque ela está definida dentro do meu firewall lá. Então vamos esperar terminar de aplicar a regra. E aí ele vai permitir a comunicação. Pronto, a regra foi aplicada. Vamos abrir agora aqui o nosso ambiente local e vamos tentar comunicar de novo com o servidor Windows. Pronto, respondendo. Posso tentar acessar aqui. Fazer Brasil. Acessando. Então eu estou acessando lá do meu ambiente, da minha máquina on-premise, do meu escritório, com uma VPN com Azure. Essa VPN está com emparelhamento com a subnet do Azure Firewall e todas as entradas estão sendo tratadas pelo Azure Firewall. Ou seja, todo o meu controle do meu ambiente local para acessar o Azure está sendo direcionado e tratado pelo Firewall. Então isso aqui é um ambiente híbrido, que eu tenho um firewall na nuvem que controla a comunicação do meu ambiente on-premise com o ambiente de nuvem. Beleza? Então, só para mostrar para vocês aqui a arquitetura. Novamente, eu tenho um Azure Hub que tem um firewall, eu tenho uma VM Windows que está nessa VNet separada, ela está emparelhada somente com um Azure Firewall. Está aqui Spoke to Hub, que é a VNet do Firewall. E só aqui no on-premise, lembra que eu falei que tem aquele permitir gateway de trânsito? Ele tem que estar configurado aqui no emparelhamento quando a gente vai fazer um VPN, tá vendo? Usar esse gateway de rede virtual com rota. Ele propaga as rotas que eu tenho definido no meu VPN, na minha VPN, para o Azure Firewall e ele começa a tratar a comunicação lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui tem só um roadmap, que você tem um link que você pode acompanhar todas as novidades do Azure Firewall. O Azure Firewall ele é um recurso vivo e ele está sempre adicionando novas funcionalidades. Então, com esse link aqui, você pode acompanhar todo esse processo. E é isso. Obrigado, pessoal. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do Azure Brasil, que eu vou postar os vídeos falando do Azure Firewall Premium, do gerenciador de Azure Firewall, de NVAs como SonicWall e Firewall com VPN e pfSense. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!